Opa, aqui é o Atílio, tudo bem? Eu vou falar com você hoje de uma pergunta que muita gente manda mensagem, me encontra e fica conversando comigo, que é sobre forno, né? A dúvida que todo mundo tem, qual forno que eu vou usar? Então eu costumo dizer sempre assim, responder para as pessoas devolvendo uma pergunta para ela. O que você quer fazer? Quanto você tem para gastar? Então não adianta eu falar para você gastar num forno a lenha glamuroso que vai te custar uma exorbitância, quase que o valor total de você montar o teu disque pizza. Então vou dar algumas dicas para você e depois você decide o que você quer utilizar, né? Alguns prós e contras de cada um dos itens aí. Hoje no mercado tem muita coisa moderna, né? Tem muita coisa ainda que traz aquela tradição, né, antigamente, de fazer uma pizza num forno de pedra e tudo mais, e tem a modernidade, tanto nos fornos elétricos quanto nos fornos a lenha, nos fornos turbo, né, enfim, tem também os fornos paulistinha, que depende muito da região que você está no nosso país aí, tá bom? Mas vamos lá, a gente já trabalhou com os três principais tipos de forno, né? A gente começou trabalhando com forno de lastro, que ele podia ser tanto a gás ou o forno elétrico. A vantagem do a gás, do forno de lastro, tanto do a gás quanto para o elétrico, uma vantagem em relação ao outro é a questão da resistência que nós temos para dar uma cocção melhor na pizza e assar melhor ela por cima. O forno a gás ele vai demorar muito para você atingir a temperatura uniforme no forno e consequentemente dar um resultado padronizado no final. Esse é um forno barato, né? Mas ele demanda forneamento, precisa de uma pessoa praticamente só cuidando do forno, porque você consegue colocar várias pizzas ao mesmo tempo, que também é uma vantagem. Só que na hora que você tiver no fluxo alto na tua pizzaria, principalmente num sábado à noite ali, você vai ver que ele vai perder temperatura. O abre e fecha da tampa do forno, ele faz perder temperatura. Inicialmente você vai demorar uns 6 minutos para assar uma pizza, então você pode trabalhar ele com 2 pizzas ali, dependendo do tamanho, até 3. Né? Então o forno está bem quentinho, você vai começar assando 3 pizzas em 6 minutos, é uma maravilha. Agora no meio da noite, fluxo grande, chegando um monte de pizza, um monte de pedido, pizza com borda, pizza mais recheada, menos recheada, abre e fecha para você poder girar a pizza ali dentro, fornear ela, você vai perceber que o forno vai deixar a desejar. Tá? Então essa é uma grande desvantagem em relação a esse tipo de forno, né? Apesar de que ele tem a vantagem de ser barato. Tá? O forno a lenha, nós temos também um grande diferencial, é a beleza dele, o charme que ele oferece, aquela questão das pessoas, psicológica das pessoas de remeter a pizza a um sabor defumado e tudo mais. Né? Então também requer que você tenha algumas vantagens e eu vejo mais desvantagens aí, principalmente se você estiver abrindo um delivery de pizza, tá? Primeiro, se você trabalhar com forno a lenha, hoje nós temos a questão da vigilância, não é vigilância, o bombeiro, ele vai te fiscalizar se você tiver isso, você tem que ter uma lenha de procedência, você tem a questão do problema do armazenamento dessa lenha, tá? Que é uma grande desvantagem, pode inclusive, dependendo de onde você estiver armazenando isso, você pode juntar insetos ali, rato, barata, certo? Se não tiver um controle de praga bem eficaz ali, você manter o ambiente limpo, né? Você às vezes não pode estocar ela embaixo do teu forno, porque ela pode virar combustão, pode ocasionar um perigo futuro, né? Você vai ter que ter uma pessoa para abrir massa e fornear essa massa também, né? Muitas das vezes você está começando o trabalho sem muita experiência, você não vai conseguir trabalhar com 2 massas dentro do forno, ele vai tomar um espaço maior, né? Requer mais tempo para ele estar pronto para você iniciar suas atividades, então você vai ter que todo dia às 4 horas da tarde estar lá acendendo o forno para você poder trabalhar. Mas hoje também existe o tal do forno flex, né? Que ele tem todo o glamour do forno a lenha, mas ele ele é alimentado por gás, tem uma chama, né? Ele tem algumas pessoas até que colocam uma madeirinha lá dentro, uma lenha, para ficar dando aquele charme e não falam para as pessoas que é o tal do forno flex e tal. Uma série de coisas aí, né? Só que se você trabalhar com forno flex, você vai ter que ter uma instalação de gás muito bacana lá fora também. E a gente está falando aqui de você começar com um delivery muitas vezes pequeno, então às vezes você não tem o espaço para você instalar essa casinha de gás, esse abrigo do gás lá fora, um gás com pressão suficiente para alimentar esse teu
esse teu forno lá, tá? Então estão aí algumas desvantagens. E hoje a gente tem também o que eu vejo mais vantajoso para você é a figura do forno elétrico, é o forno de esteira, certo? Está crescendo muito. Há pouco tempo atrás nós tínhamos aí 2 marcas que dominavam o mercado, fora as marcas de fora aí, internacionais, né? E hoje já existe o forno de esteira que ele pode ser movimentado com o gás, alimentado com o gás, mas precisa da eletricidade também para poder trabalhar, claro. E o forno elétrico de esteira que ele não usa o gás, que ele é um pouco mais barato do que o gás, né? Só que nessas duas também você requer um pouquinho mais de atenção na instalação. Por exemplo, é uma coisa que eu costumo dizer que as pessoas não se preocupam, né? Um detalhe importantíssimo quando você vai alugar um imóvel, vai alugar um ponto comercial e você não se preocupa com a tua instalação elétrica, tá? Esse forno elétrico de esteira, ele requer uma carga maior de energia para poder fazer ele trabalhar, certo? Porque ele trabalha, alguns deles trabalham com resistências separadas, são várias resistências que formam uma só, justamente para não deixar na mão. Por exemplo, se queimar, lá voltando ao forno de lastro inicial que eu falei, que ele é um forno, imagine, ele tem uma resistência só, ele é um forno de 90 centímetros, certo? Com uns 20 de altura mais ou menos, e ele tem uma esteira, resistência apenas em cima e uma embaixo das pedras refratárias que tem ali. Então imagine se porventura queimar uma resistência dessa no decorrer da noite, ali você não tem uma reserva. Ele vai queimar toda a parte de cima, as suas pizzas não vão assar. Esse forno que eu estou falando de esteira, que ele é elétrico, imagine também essa resistência na parte superior, só que ele é dividido. Várias formam uma só. Se queimar uma, ele corta, tipo LED que funciona hoje, tá? As luzes de LED, você vê aquela canaletinha de LED que tem, quando queima uma fica faltando lá só no meio. Então esse forno também ele funciona assim, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Tá? Então se ele queimar uma, ele vai queimar uma só, você continua o teu processo durante a noite. Então, só que para isso ele precisa de uma carga de energia maior. E as pessoas, quando vão na ânsia de começar o seu delivery, eles esquecem desse pequeno detalhe da energia, certo? Então você tem que tomar cuidado com isso, né? E muitas vezes eu já vi pessoas que fizeram instalação, chamaram, claro, um eletricista para fazer isso e puxaram a energia direto lá do padrão da tua energia, saindo do relógio, que ele te dá uma carga mais uniforme e faz você trabalhar com uma energia mais forte, assim dá para se dizer, para manter o teu forno ali. Tá? Então tem que tomar esse tipo de cuidado também. Já o forno de esteira aqui, ele é alimentado pelo gás, ele vai precisar de um abrigo de gás lá fora também. Então também é outro detalhe que você vai ter que se preocupar na hora de você decidir por um forno. Mas voltando aos tipos de forno, né? Como você vai fazer a sua pizza para entregar para o seu cliente? Você tem que se preocupar em ouvir o teu cliente, aquilo que ele quer consumir, certo? Você vai criar o teu público, não dá para você achar que vai atender todo mundo da mesma forma, certo? Então, só para contar uma historinha para vocês, para remeter, quando nós mudamos, quando nós iniciamos nossa pizzaria, iniciamos com um forno de lastro, né? De esteira. E até me lembrei aqui agora, imagine você na inauguração, no sábado à noite, na correria, você sem experiência, correndo, né, e assando pizza e só olhando a parte de cima da pizza, achando que a pizza está saindo sensacional, bacana, e depois na metade da noite o pessoal começa a reclamar que a tua pizza está crua. Né? A gente estava com a parte de baixo do forno queimada, ela deu problema, e a gente não olhava isso, não sabia que tinha que olhar, porque ninguém ensinou a gente como que a gente tinha que fornear uma pizza. Mas resolvemos esse problema rapidinho e tal, e a gente criou o nosso público com aquela nossa pizza característica, né? A nossa pizza era uma massa rica, que a gente chama, bem produzida, bem trabalhada, e a nossa massa, nossa pizza era bem recheada também, então ele precisava ter um pouco maior de forno, de cocção, para dar um resultado melhor no final. Aí a gente cresceu, melhorou, e eu vi os nossos clientes falando assim, vocês precisam ter, imagine a pizza de vocês no forno a lenha, e a gente ficava aqui, lá, precisamos no forno a lenha, precisamos no forno a lenha. Então quando a gente mudou de lugar, pela terceira vez, ampliando, a gente pensou no forno, colocar o forno a lenha. Aí nós montamos um forno a lenha, muito bacana, na entrada, que entrava na pizzaria, assim, já via lá atrás o forno a lenha, era espetacular, nos dias de frio, assim,
a região nossa era muito fria, então aquele forno assim mandava calor para a pizzaria toda, porque não era uma pizzaria muito grande, né, era uma pizzaria pequena, então aquecia todo o ambiente, todo mundo gostava, elogiava a gente, só que daí a gente se deparou com um problema de que a nossa pizza, com borda recheada principalmente, ela não assava legal dentro do forno a lenha. Né? Aquela parte da dobra que ela ficava ali, da dobra da massa para fechar a borda, ela ficava encruada. Aí um problema que surgiu para a gente, o que fazer? Aí, então imagine você com aquele forno todo glamuroso, muito bacana, que era o que o pessoal pedia pra gente, o pessoal tava ali ansioso para comer a nossa pizza, porque eles gostavam da nossa pizza, né? Eram nossos fãs e tudo mais, no forno a lenha, que era o casamento perfeito. Aí a gente começou a receber críticas justamente por causa disso, que a nossa pizza não era mais a mesma. Aí nós instalamos do lado daquele forno lindo, maravilhoso, a lenha, todo glamuroso, um forno elétrico velho que estava lá guardado, que já era um forno elétrico melhor, né? A gente já tinha evoluído um pouquinho, mas continuava sendo de lastro, só que ele tinha 3 câmeras. Então a gente trabalhava, conseguia assar 6, dependendo do tamanho, até 9 pizzas ao mesmo tempo ali. E aí a gente teve que adaptar, quebrar a parede, colocar do lado, melhorar a nossa fiação elétrica, porque foi um problema que a gente não se preocupou, porque a gente ia ter só o forno a lenha e a instalação era nova, a gente não se preocupou em ter uma carga maior de energia. Eu não estou aqui dizendo para você que o forno elétrico é melhor que o forno a lenha. Não quero dizer isso. Então você vai criar o seu público, né? E vai criar a demanda pela sua pizza, pelo sabor da sua massa. A gente inclusive chegou a mudar a nossa massa para se adaptar ao forno a lenha. E o que a gente percebeu com isso, que o nosso cliente que consumia a nossa pizza, ele queria comer a nossa pizza feito de uma maneira bem feita. Ou seja, a gente mudou para se tornar algo mais glamuroso, porque era o que todo mundo imaginava, e as pessoas até vinham e falavam para nós assim, eu não imaginava que no forno a lenha seria assim, a pizza no forno elétrico era muito melhor. Mas não que a minha pizza era melhor no forno elétrico do que as outras pizzas feitas no forno a lenha. O nosso cliente especificamente, ele buscava a nossa pizza. A gente criou uma legião de fãs da nossa pizza, da maneira que nós oferecemos lá inicialmente para eles. Então o que eu quero dizer aqui para você é que você tomar um cuidado, né? Você não está com grana suficiente hoje para começar com forno a lenha, né? Então você vai ter que começar com forno de lastro. Não tem grana suficiente para começar com forno de lastro elétrico. Começa com a gás. O importante é você começar, é você fazer. Mas tenha em mente o teu horizonte lá na frente, que você não pode fazer uma mudança muito drástica. Certo? Que você pode perder os seus clientes que estavam habituados com aquilo, às vezes uma falsa ilusão, né? Uma falsa ilusão chega a ser até esquisito de falar, de que vai ser melhor, né? Eles estão esperando que você faça algo, que o teu produto que para eles é sensacional, aliado naquilo que todo mundo fala que forno a lenha é muito melhor e às vezes não é. Né? E às vezes você começa com um forno a lenha e no meio do processo você quer ter mais praticidade e ir para um forno elétrico e você acaba também perdendo os teus clientes ali que gostavam do teu forno a lenha, entendeu? Então eu particularmente, se você tiver condições de comprar um forno hoje para montar o teu delivery, dentre esses que eu falei para você, o que é melhor, não melhor, né? Mas o que eu digo que é mais prático para você trabalhar o forno de esteira, tá? Então o forno de esteira alimentado pelo gás. Esse eu acho que na experiência que a gente teve aí, já montamos algumas pizzarias e eu vejo que ele é o mais praticidade para você. Então você vai começar com um forno de esteira, um forno de lastro, que é barato, que você não tem condições de comprar um forno mais caro. Quando você começar daqui a alguns meses, daqui a um ano, que você vê que você tem uma produtividade maior, teu faturamento aumentou e você precisa ampliar, pense assim, será que eu preciso contratar mais gente para poder entregar mais pizzas? Pense num forno de esteira, entendeu? O forno de esteira hoje você consegue parcelar ele, né? Hoje está muito mais fácil a questão do crédito, se você tiver um cartão de crédito, né? Às vezes você consegue até dar uma entrada e parcelar direto no boleto aí. Então, esse forno de esteira que você vai investir, você vai eliminar pelo menos a figura de 1 ou 2 colaboradores. Por quê?
né? Porque o forno de esteira ele não demanda de você estar forneando e ficar olhando, assistindo a pizza assar, certo? A gente fez uma linha de produção na nossa pizzaria que não tinha a figura do pizzaiolo também, tá? É um custo a menos que você tem. Nós tínhamos apenas auxiliares de produção bem treinados, capacitados, com as fichas técnicas bem certinho, o cardápio na parede, tudo bem certinho, bem definido. Então eles montavam a pizza e nós tínhamos a figura da pessoa que ficava cortando, não era nem forneiro, né? Ele era um auxiliar de forneiro. Isso na legislação muda a questão da remuneração. Então a gente largava a pizza de um lado, você larga a pizza de um lado no forno de esteira, depois de estar programado, estar ajustado certinho para a tua massa, para a tua pizza, ele vai sair do outro lado de forma contínua, sem você precisar ficar perdendo tempo. Ou seja, você tem uma pizza saindo atrás da outra de uma maneira contínua, padronizada e sem a figura da pessoa na frente do forno para ficar forneando, ficar tirando e ficar despachando as pizzas. Dessa forma sai a pizza assada já, põe na caixa, corta ou não corta, depende de como que você vai fazer isso, mas eu dou a dica que você deve mandar a pizza cortada para casa do cliente, que é um grande diferencial. Mesmo que você tenha um volume enorme de venda, eu vejo como uma questão de respeito com quem está na mesa comendo a sua pizza, tá? Então o cara vai cortar, o teu colaborador pode ser inclusive menina, tá? A gente sempre fala pizzaiolo, mas ao longo de 17 anos de pizzarias, eu digo para você que as meninas são muito mais delicadas no montar a pizza e sair uma pizza mais bonita. Pode falar o que você quiser, estou sendo até um pouco polêmico aqui. Pizzaiolos têm todo o seu mérito e tudo mais, mas as meninas são mais delicadas. Então a gente sempre trabalhou com isso, já trabalhamos com os meninos na cozinha também. Então o forno de esteira, no momento que você está crescendo, tá? Você está criando volume dentro da tua pizzaria, você de repente não tem espaço, não tem condições de mudar de lugar, precisa de uma estrutura maior, de repente precisa colocar um forno maior, colocar mais gente para trabalhar, que vai na hora que você está montando naquele fluxo louco do sábado à noite, final de semana ali, que tem uma venda muito maior de pizza, você vai ver que quanto mais gente estiver trabalhando, mais vão se atrapalhar. É claro que você vai trabalhar para organizar isso para que não aconteça esse tipo de coisa, mas muitas vezes estamos falando do teu ponto de venda, que às vezes você começa pequeno, que é a grande maioria das pizzarias, ela começa minúscula. Então você precisa pensar na questão espaço e quantas pessoas vão trabalhar dentro da tua cozinha, tá? E se você colocar a figura de colocar um forno de esteira ali, você vai eliminar aquela pessoa toda hora na frente de um forno, abrindo, fechando e forneando a pizza, tirando, tendo espaço para trabalhar, aquela pá na bancada e tudo mais. E você pode criar, imagine uma linha de trabalho, você tem um espaço aqui nessa parede, uma condimentadora, o pessoal trabalhando, montando a pizza aqui, e logo na frente a pessoa começa a montar a pizza aqui, pega a massa, alguém abre a massa, você monta a massa aqui, e você joga no forno de esteira ali e já sai na outra ponta, aquela pessoa vai tirar e já vai despachar para o teu motoboy ou para alguém que está esperando no balcão ou para o teu salão, né? Então você tem um fluxograma de trabalho muito melhor, né, do que você colocar mais pessoas ali. Então por isso que eu falo do forno de esteira. Ele tem um valor alto, relativamente alto em relação ao forno de lastro, ou a gás ou elétrico, mas se você diluir o valor dele durante um ano, né, o valor que você pagaria para um colaborador a mais ou 2 colaboradores a mais, você vai ver que ele compensa e ele se paga em um ano e a tua produtividade aumenta muito. Com a mesma equipe que você está trabalhando, você investe em um equipamento. Eu percebo, as pessoas vêm conversar comigo muitas vezes, falando que eles não têm condições de comprar um equipamento, eles não conseguem, então é melhor colocar pessoas trabalhando. Só que eles não pensam nessa questão de você otimizar a tua produtividade, entendeu? Eles não pensam que dentro de uma pizzaria, se você está pensando em crescer, em ter volume, que é esse o objetivo de quase todo mundo, né, de crescer, de ter uma renda tranquila, saudável para você, e de maneira que você possa reinvestir no teu negócio e de repente até abrir novas pizzarias, você tem que pensar na otimização do teu espaço, certo? Porque às vezes você não consegue achar um espaço perfeito para você trabalhar.
mas você consegue colocar equipamentos que cabem dentro do teu espaço e você otimizar. E você pode, ao invés de ter 5, 6, 7 colaboradores, aumentar o número de colaboradores, você investe em equipamento. Tá? Então fica a dica para você, pense nessa situação, você está abrindo um delivery ou uma pizzaria, ou está ampliando, que você já tem um delivery, você já trabalha em casa, de repente fornecendo pizza e quer ampliar, precisa melhorar, precisa ampliar, você tem que pensar nessa situação. Entendeu? Lembrando que o colaborador, ele precisa tirar férias, tem o 13º salário, ele tem um terço constitucional que você tem que pagar as férias, então se você somar ao longo do ano todo o valor que ele vai te dar em salário, você colocar no papel e comprar aí a opção de você investir num forno de esteira, você vai ver que é muito mais vantajoso você investir num forno de esteira. Entendeu? Você pode até pensar, mas eu não tenho dinheiro para comprar agora. Mas se você te contratar colaborador para te suprir essa necessidade imediata, você vai ter esse gasto que é o equivalente a uma parcela de um forno elétrico por mês, um forno de esteira por mês. Certo? Então eu falei para vocês hoje dos tipos de forno, tá? Lembrando que a gente está falando aqui de gestão para pizzarias, entendeu? Gestão para delivery. Nós não estamos entrando no mérito do que tipo de pizza eu vou servir, certo? Nosso foco é trabalhar com a sua gestão e melhorar, que você tenha mais produtividade e, consequentemente, você tenha lucratividade. Esse é o nosso objetivo, tá ok? Quer saber mais informações? Se inscreve no nosso canal e fica atento aí que a gente vai mandar mais vídeos para vocês, mais dicas como essa, tá ok?